Disciplina Anatomia Humana. Aula 4. A porção superior do duodeno tem uma forma de ferradura e compreende o piloro, esfíncter muscular da parte inferior do estômago, pelo qual este esvazia seu conteúdo, passando para o intestino. Já terminando a questão intestinal, no intestino delgado, duodeno jejunilho, passamos ao intestino grosso, que é o local de absorção de água, tanto ingerida quanto das secreções digestivas. Uma pessoa bebe cerca de aproximadamente 1,5 litro de líquido por dia, que une entre 8 a 9 litros de água das secreções. As glândulas da mucosa do intestino grosso secretam muco, que lubrificam as fezes, facilitando o seu trânsito e eliminação pelo ânus do bolo chamado de bolo fecal. O intestino grosso, por sua vez, ele mede cerca de 1,5 metro de comprimento, dividindo-se entre seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, terminando em reto, e o ânus. A saída do reto chamamos de ânus, e ela é fechada por uma mucosa que rodeia, chamada de esfíncter anal. Numerosas bactérias vivem em mutualismo no intestino grosso. Seu trabalho consiste em dissolver os restos alimentícios não assimiláveis pelo nosso organismo, reforçando assim o movimento intestinal, e promovem, protegendo o organismo contra bactérias estranhas geradoras de enfermidades. O intestino grosso não possui velocidades, nem secreta sucos digestivos. Normalmente só absorve água. Essa é a principal função. Lembrando que a nossa absorção alimentar e nutricional se dá lá atrás, no intestino delgado, principalmente na parte duodenal. O intestino grosso, por ser um absorvente muito grande da questão da água, ele tem como a sua função formar dendritos inúteis e não utilizados pelo nosso organismo, acabam por ser evacuados. Nós temos ainda duas glândulas anexas fundamentais no nosso sistema digestório, que é o nosso pâncreas e o nosso fígado. O pâncreas é uma glândula mista, de aproximadamente 15 centímetros de comprimento e de forma triangular. Ele está localizado transversalmente na parede do abdômen. Ele é abraçado pela alça duodenal e fica sobre o estômago. O pâncreas comporta dois órgãos estreitamente imbricados, pâncreas exócrino e pâncreas endócrino. Então ele tem duas funções, uma função exócrina e uma endócrina. O pâncreas exócrino produz enzimas digestivas. Por que exócrino? Porque ele manda para fora. Essas enzimas são formadas por ácidos, chamados diácidos pancreáticos, que estão ligados por pequenos ductos, finos ductos, ao qual essa secreção é conduzida e desembocada no duodeno para auxiliar no processo de digestão. Já o pâncreas endócrino, por que endócrino? Porque não sai de dentro dele e mantém a sua estrutura de hormônios trabalhando internamente ao sistema, nós conhecemos como dois pontos fundamentais de hormônios, a insulina e o glucagon, que auxiliam no controle, por sua vez, da taxa de açúcar no nosso organismo, sendo essa taxa alta ou sendo essa taxa baixa. Então a insulina e o glucagon, que estão focados pela questão endócrina do pâncreas, ao serem produzidas, essas enzimas ao serem produzidas, são eliminadas diretamente na nossa corrente sanguínea. Já o fígado, ele é o maior órgão do nosso corpo humano. Ele é o órgão interno, talvez mais importante do nosso corpo, volumoso. Ele pesa cerca de 1,5 kg. Num homem adulto, numa mulher, em torno de 1,2 kg a 1,4 kg. Tem uma cor arroxeada, uma superfície lisa recoberta por cápsula própria, que está situado no quadrante superior da cavidade abdominal, mais ou menos nessa região. Então o fígado ele tem qual função? Só fazendo uma observação muito importante. O fígado ele é uma glândula e ele é considerado um órgão acessório. Ele é a maior glândula do nosso corpo. Então quais são as funções do nosso fígado? Quais são as principais funções que o fígado exerce? Primeiro, secretar a bile. Lembre-se, não é a vesícula biliar que produz a bile, ela apenas armazena. A bile tem a função de ser um emulsificante para as gorduras ingeridas, facilitando assim a ação da lipase. Então essa bile ela é produzida, ela vai estar sendo produzida pelo fígado
e, por sua vez, armazenada na vesícula biliar. Vai ser um emulsificante principalmente para a questão das gorduras. O fígado também ele trabalha com a questão da reversão em energia da glicose em glicogênio, realçando assim o trabalho da circulação. Armazena, por sua vez, ferro e certas vitaminas em algumas células. Metaboliza lipídios, sintetiza diversas proteínas presentes no sangue, de fatores imunológicos de coagulação e principalmente substâncias transportadas de oxigênio e de gordura. Degrada totalmente o álcool ingerido e outras substâncias tóxicas, auxiliando na desintoxicação do organismo. O fígado é altamente necessário, primordial para a sobrevivência humana. Ele acaba por destruir algumas hemácias, glóbulos vermelhos velhos ou anormais, transformando sua hemoglobina em bilirrubina, o pigmento castanho esverdeado presente na bilis, que vai ajudar depois no nosso processo digestório. E por fim, ele é um armazenador de nutrientes em geral. O fígado seria a nossa despensa, ou seja, através do nosso fígado que nós temos a nossa reserva nutricional. Saindo desse sistema e indo para o sistema urinário, nós podemos dizer que o sistema urinário ele é constituído pelos órgãos uropoéticos, isto é, incumbidos de elaborar a urina e armazená-la temporariamente até a oportunidade de ser eliminada para o meio exterior. A urina, vejam bem, ela é tóxica, mas ela não é microbiológica. Nós temos na urina ácido ureico, ureia, sódio, potássio, bicarbonato e toxinas captadas do nosso organismo que vão ser eliminadas pelo nosso sistema excretor. Produzindo a urina, o nosso sistema urinário, ao produzir a urina, nós temos que constantemente estar eliminando esse composto, esse filtrado. Nós temos ali toxinas, mas não temos micro-organismos, nós não temos, microbiologicamente falando, a nossa urina ela vai ter toxinas, mas não vai ter micro-organismos, ou seja, a não ser que exista uma questão de infecção. A bexiga, por sua vez, é onde vai estar a bolsa muscular, que vai pegar esse filtrado pelos nossos rins. Então o rim ele é a estrutura funcional do nosso organismo, ele serve como um filtro na questão dos néfrons, fazendo com que a estrutura do filtrado desça pelos ureteres, conduza-se à bexiga e na bexiga fique armazenado até a eliminação pela uretra e pelo pênis no caso do homem, pelo canal vaginal no caso da mulher, da uretra vaginal no caso da mulher. Sendo assim, o rim, que é um órgão extremamente funcional, depurador do filtro do resto dos produtos de resíduos, provenientes, por sua vez, das combustões respiratórias e até mesmo do nosso sangue, tem como função primordial fazer essa questão da filtração. Então o rim, a partir do momento que ele filtra o nosso sangue, o nosso plasma sanguíneo, deixar bem claro que o rim ele não filtra sangue, e sim ele filtra plasma, todos os elementos que ali se encontram de forma tóxica, impuras, ali ficam armazenados para a sua eliminação. Já o alimento ingerido que não tenha entrado em nenhuma célula do organismo, nem tomado parte do metabolismo celular, ou pelo mesmo não pode ser considerado como resíduo metabólico, o rim, por sua vez, não tem essa função filtrante. O rim filtrando, todo esse filtrado, ele é enviado para a questão da bexiga, onde vai estar armazenado. O rim, ele realiza um trabalho principal no sistema urinário, com outras partes do sistema, atuando principalmente como uma via de passagem e áreas de armazenamento. Então, o que acontece? Com a filtração do plasma sanguíneo, vamos formar a urina. O rim ele vai contribuir para uma homeostase dos líquidos do corpo de várias maneiras, sendo assim um equilíbrio das suas atividades homeostáticas. As principais funções do rim, nós podemos classificá-las como regulação de composição iônica do sangue, a manutenção da osmolaridade do sangue, evitando que o sangue tenha um desequilíbrio, a regulação do volume sanguíneo, por sua vez, tirando assim o máximo possível de toxinas e impurezas do rim,
A regulação da pressão arterial, vejam o quanto o rim ele é fundamental e importante na ação fisiológica do nosso organismo. A regulação do pH sanguíneo libera, por sua vez, hormônios através das glândulas suprarrenais, excreta resíduos e substâncias estranhas e regula principalmente alguns níveis de glicose no nosso sangue. A glândula suprarrenal, como acabamos de citar, elas são glândulas adrenais que estão localizadas, as suas faces, na questão superomediais dos rins e do diafragma renal. Cada glândula suprarrenal, ela passa a ser envolvida por uma cápsula fibrosa e um coxim de gordura, possui duas partes, o córtex e a medula suprarrenal, ambas produzindo diferentes hormônios que serão secretados e liberados ao nosso organismo. Já os ureteres são dois tubos que transportam a urina dos rins para a bexiga. Os ureteres são capazes de realizar contrações rítmicas denominadas de peristaltismo. A urina se move ao longo dos ureteres em resposta à gravidade e à função peristáltica que o mesmo proporciona. A bexiga, por sua vez, ao qual está ligada o rim, o ureter vai estar ligando o rim a essa bexiga, ela tem como uma função urinária um reservatório temporário do armazenamento da urina. Quando ela é esvaziada, a bexiga está localizada inferiormente ao peritônio e posteriormente à síntese púbica, ela vai estar eliminando esse volume e liberando novamente o seu espaço, a sua capacidade para uma nova forma urinária. Nós temos a bexiga urinária como tendo uma função de armazenamento máxima em torno de 700 a 800 ml, mas a partir de 350 ml nós já temos a ação de necessidade da micção. A uretra, por sua vez, é quem conduz a urina para o meio externo. Parte da bexiga, ela é revestida de mucosa, contém músculos e uma quantidade de glândulas secretoras de muco, e assim, por sua vez, deixa essa estrutura com uma forma facilitada para a urina ser eliminada. A uretra se difere entre os dois sexos. A uretra masculina e a feminina têm trajetos diferentes. Na mulher, a uretra ela é curta, cerca de 3,5 cm, e faz parte exclusivamente do sistema urinário. O seu ósseo externo está localizado anteriormente à vagina, entre os lábios menores, e faz com que a eliminação da urina seja específica por esse ponto. Já no homem, a uretra ela faz parte do sistema urinário e também reprodutor, medindo cerca de 20 centímetros, completamente diferente do sistema feminino. E na uretra masculina, a bexiga ela passa através de uma questão de proporção da próstata, estendendo-se por todo o comprimento do pênis. Assim, a uretra masculina atua com duas finalidades: conduzir a urina e conduzir o esperma ou o líquido seminal ao meio externo. O sistema reprodutor feminino. Falando do sistema reprodutor feminino, podemos citar os órgãos genitais femininos como principal incumbência a produção de óvulos e, depois de fecundados pelos espermatozoides, oferecendo a condição para o desenvolvimento até o nascimento de um novo ser. Os órgãos genitais femininos constituem de um grande grupo de órgãos internos e outros externos. Os órgãos internos, que ficam ao interior da pelve, constituem ovários, tubas uterinas ou ovidutos, útero e vagina. Já os órgãos externos são as superfícies do diafragma urogenital, que ficam um pouco abaixo do arco púbico, compreendendo assim o monte púbico, os grandes lábios, os pequenos lábios e o pudendo, ainda o clitóris, o bulbo do vestíbulo e as glândulas vestibulares maiores. Essas estruturas formam a vulva ou pudendo feminino. As glândulas mamárias também são consideradas parte do sistema genital feminino, também colocando assim de uma forma acessória a esse sistema. Então podemos contextualizar o nosso sistema reprodutor feminino como sendo um órgão de fundamental importância para a reprodução humana. Falando um pouco do sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor masculino ele é formado por testículos, gônadas masculinas, que trabalham, por sua vez, na formação dos espermatozoides. As glândulas sexuais acessórias, como próstata, glândulas bulboretrais e vesícula seminal, têm funções
que são adjacentes a esse sistema. Produzem então o esperma as glândulas reprodutoras masculinas, que seriam os testículos, assim como os hormônios, a testosterona, auxiliando na maturação e na condução ao exterior. O sêmen contém esperma com as secreções das glândulas sexuais acessórias. Então, assim, a composição do sêmen, por sua vez, ela é líquido seminal, líquido prostático e espermatozoide. Falando da estrutura do nosso sistema reprodutor masculino, nós temos o testículo, o epidídimo, o ducto deferente, ducto ejaculatório, a vesícula prostática, ou seminal prostática, e a vesícula seminal. Então nós temos no sistema genital masculino a formação por órgãos externos, ainda o escroto e o pênis, e os órgãos internos como as glândulas anexas. O sistema genital masculino humano, ele também é extremamente complexo e é composto por um órgão externo denominado pênis e por órgão interno denominado de próstata. O sistema genital masculino é composto por uma bolsa escrotal, por testículos, vias espermáticas, que chamamos de epidídimo, ducto deferente e uretra, glândulas sexuais acessórias, glândulas seminais, próstata e glândula bulboretral, e assim concluindo com o pênis. Já a bolsa escrotal, um órgão par, também conhecido como escroto ou saco escrotal, é uma bolsa de pele localizada abaixo do pênis com a função principalmente de envolver e proteger as gônadas masculinas, conhecidas como testículos. Nos testículos podemos encontrar milhares de tubos enovelados, chamados de túbulos seminíferos, onde os espermatozoides são produzidos por meio de uma situação chamada espermatogênese. Nos túbulos seminíferos, os espermatozoides são nutridos pelas células de Sertoli. A bolsa escrotal, além de proteger os testículos, tem uma função primordial de manter a temperatura dos mesmos, sendo em torno de 1 grau abaixo da temperatura corporal sempre, evitando assim essa descompensação de temperatura. É fundamental que ocorra a produção de espermatozoides numa temperatura adequada. Depois de formados, os espermatozoides saem dos túbulos seminíferos e são encaminhados para os ductos deferentes, onde seguirão para o epidídimo. O epidídimo, por sua vez, recebem esses espermatozoides, os espermatozoides ganham mobilidade, são encaminhados para o ducto para o epidídimo, posteriormente ao ducto deferente, antigamente chamados de canais deferentes. Os ductos deferentes são 2 tubos que saem, um de cada testículo, passando pelo abdômen, contornando a bexiga por sua vez, e fundem-se ao ducto das glândulas seminais, compondo o ducto ejaculatório que desemboca na uretra. Sendo assim, todos os espermatozoides produzidos ficam armazenados no epidídimo durante o período e nos ductos deferentes até a sua eliminação pelo processo que conhecemos como ejaculação. As glândulas seminais, também chamadas de vesículas seminais, são encontradas atrás da bexiga e acima da próstata. Elas produzem um líquido alcalino que é lançado no ducto ejaculatório e tem a função de nutrir os espermatozoides durante a sua viagem em direção ao óvulo. Por ser de natureza alcalina, esse líquido neutraliza o ambiente ácido da uretra masculina e do trato genital feminino, tornando esse ambiente ideal para os espermatozoides sobreviverem. Esse líquido produzido por essas glândulas compõe cerca de 60% do volume total do esperma, também chamado de sêmen. Sêmen e esperma, nós podemos dizer que são semelhantes. A próstata tem aproximadamente 4 centímetros de diâmetro e localiza-se abaixo da bexiga urinária. Ela produz uma secreção nutritiva para os espermatozoides e já constitui em torno de 15 a 30% do volume total do esperma. Localizado abaixo da próstata, encontramos ainda as glândulas bulboretrais, função primordial, também conhecidas como glândulas de Cooper. Durante a excitação sexual masculina, essas glândulas produzem um líquido alcalino que é lançado da uretra com a função de limpá-la, para que haja a diminuição dos espermatozoides danificados durante a ejaculação e limpando assim a acidez urinária. A uretra é um canal que passa por dentro do pênis e é comum ao sistema urinário e genital.
Ou seja, por esse canal são conduzidos tanto a esperma como a urina. Por isso que esse líquido ele é fundamental em importância para que exista, na sua vez, a limpeza para essa passagem do espermatozoide. Os corpos cavernosos e esponjosos já formam o pênis. Os corpos cavernosos do pênis são formados por tecido erétil que se enchem de sangue durante a excitação sexual, fazendo com que ocorra a ereção do pênis, tornando possível o ato sexual. Na extremidade do pênis encontramos a glande, também conhecida como cabeça do pênis, que é protegida pelo prepúcio, que deve ser sempre higienizado para eliminar secreções de células epiteliais que se acumulam e acabam causando inclusive mau cheiro e infecções. Há casos em que a glande não consegue ser exposta por causa de um estreitamento do prepúcio. Quando isso acontece, dizemos que o indivíduo está com fimose ou apresenta fimose. Nesse caso, o prepúcio deve ser removido cirurgicamente por um meio que conhecemos como circuncisão. Quando o homem atinge o clímax sexual, o esperma é expulso do corpo através da uretra em um processo que nós chamamos de ejaculação. Em cada ejaculação, o homem expulsa cerca de 3 a 4 ml de esperma, que contém de 300 a 500 milhões de espermatozoides. O espermatozoide é um gameta masculino que foi produzido durante a espermatogênese, que ocorreu nas glândulas masculinas, e ali está localizado. O espermatozoide é a célula reprodutiva de todos os animais machos na natureza. Já a produção da testosterona pelos testículos, e também na forma de testículo embrionário, induz a diferenciação da genitália masculina. Na adolescência ocorrem muitas mudanças psicológicas e fisiológicas no corpo dos meninos. E elas são controladas por 2 hormônios produzidos pela adenohipófise, chamado de hormônio folículo estimulante, conhecido como FSH, e hormônio luteinizante, o LH. Esses hormônios também podem ser chamados de gonadotrofinas, porque atuam sobre as gônadas. Nesse caso, os testículos que estimulam seu funcionamento e desenvolvimento. No homem, o principal hormônio sexual é a testosterona. Já a testosterona, quando citamos dela, ela é produzida pelas células intersticiais do testículo, também chamadas de células de Leydig. O responsável por estimular a produção desse hormônio é o LH, também chamado no homem de hormônio luteinizante, estimulador das células intersticiais, o ICSH. A testosterona é um hormônio produzido ainda na fase embrionária, e a sua presença no embrião é que determinará o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos. Então, podemos colocar da seguinte forma: a testosterona é também um hormônio responsável por desenvolver os órgãos genitais, descida dos testículos para a bolsa escrotal, além de promover o impulso sexual. Então, assim, sabemos que a anatomia é muito mais complexa, tanto anatômica como fisiologicamente. O corpo humano apresenta uma complexidade muito maior do que nós vimos. Não teria como, e seria muito complicado, passarmos todo o conhecimento e todo o contexto anatômico de uma aula de anatomia, que em uma faculdade, ou um curso técnico, um curso tecnólogo, estudamos de um semestre a um ano, em apenas algumas horas e alguns minutos em videoaula. Porém, podemos assim ter um contexto da ideia do complexo anatômico e dos contextos que a anatomia nos apresenta, para termos um entendimento de como o corpo humano se desenvolve.